Curso Sempre. Inteligência em concursos. Olá, meu caro concurseiro. Você que não tem muito tempo às vezes e o tempo que sobra é pouco para se preparar para o concurso, você que tem um sonho, você que às vezes tem muito compromisso em casa e precisa ficar em casa e tem que estudar, está aqui o professor França trazendo para você língua portuguesa para concurso público e é uma forma de você ter uma aula em sua própria casa. Por isso a gente diz aula presencial em sua casa. Porque a forma que nós vamos trabalhar aqui é bem a forma de como trabalhamos em sala de aula. Vou trazer inclusive para vocês as próprias dúvidas dos alunos, como elas ocorrem, como elas acontecem, como que o aluno pergunta de vez em quando, porque o tempo de trabalho da gente, já há muitos anos dando aula para concurso público, você já sabe qual é a dúvida, o que o aluno fala, o que ele pergunta, por que ele chora, por que ele sente dor. Então, vamos trazer para você o curso Sempre, a aula presencial e o professor para dentro de sua casa. E aí você pode acompanhar e se preparar para concurso público, sem sair de casa, sem ter que encarar o estresse do trânsito, né? Sem ter que perder tempo. Então, vamos ganhar tempo. Preparar você exatamente com todo cuidado e todo carinho. Vejam só uma coisa. Temos aí muitos concursos em vistas, né? Principalmente no fim deste ano e para o próximo ano. É um período que não se pode perder de vista. E aí você pode realizar seu sonho, ter o seu descanso, você ter o seu trabalho certo de segunda a sexta-feira, um horário certo, as suas férias no período certo, né? Os seus direitos respeitados. Então, vamos lá. Quem tem sonho, vai à luta. Só tem uma coisa, tem preço. Tem que estudar, tem de gastar tempo. Eu vou trabalhar com você língua portuguesa, tá? Eu sei que tem um pessoal que vai se preparar para a Caixa Econômica, o concurso da Caixa, tem concurso do Banco do Brasil para sair, tem tribunais também que vai sair. E eu vou preparar aqui você para fazer uma prova da Sesgran Rio, de língua portuguesa, para fazer uma prova do CESP, para fazer uma prova da ESAF, para fazer uma prova da Federal, para fazer uma prova, enfim, da NCE, da Unesp. Por quê? Eu tenho o costume de contextualizar. Você não vai fazer aqui um curso de língua portuguesa simplesmente, não. Aqui você vai fazer um curso de língua portuguesa voltado para o concurso público. E eu vou contextualizar cada assunto dentro das principais instituições. É óbvio que quem se prepara para a Fundação Carlos Chagas, quem se prepara para o CESP, quem se prepara para a ESAF, Sesgran Rio, né, consegue fazer qualquer prova de qualquer instituição aí neste país para concurso público. Beleza? Então vem comigo e só tem uma coisa, me acompanhe, fique esperto. Não conseguiu? Está na dúvida? Dá um pause, volta um pouquinho, veja de novo o que o professor falou, escute. Você tem todo esse poder aí, né? Porque você pode parar o professor. Você não pode me fazer. Na hora que eu vou falar, você pode dar um pause, copiar o que está no quadro, copie. Acostume-se a copiar aquilo que eu passo no quadro. Beleza? Se eu falar rápido demais, volta, escuta de novo. Então vamos lá comigo, ó. A primeira coisa para que quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Veja bem uma coisa, preste atenção. Quantas classes gramaticais você conhece? Nós temos aí, pelo menos, 10 classes gramaticais. O artigo, o substantivo, o pronome, o numeral, o adjetivo, a preposição, a conjunção, né? Nós temos aí o advérbio, nós temos a interjeição, pelo menos 10 classes gramaticais. Eu quero chamar a sua atenção para uma classe gramatical, uma. E se você tem dificuldade com ela, dá uma pesquisadinha. Você tem um material de apoio, você vai receber o material de apoio, olhe lá no material de apoio, já, né? E veja, você precisa conhecer bem um cara chamado substantivo. Por quê? O substantivo é o cara das classes gramaticais. Ó, escute bem o que eu estou falando. O substantivo é a classe gramatical mais importante. Por que, então, o substantivo é o cara da classe gramatical? Primeiro, então, porque ele vai formar um chamado
por mim de núcleo substantivo. Olhe bem, o núcleo substantivo, certo? Núcleo substantivo, NS. Na gramática, normalmente eles trazem o quê? O núcleo nominal. Por que eu não gosto de colocar núcleo nominal? Porque eu posso perder função das coisas. Veja só uma coisa. O advérbio é nome, o adjetivo é nome, o pronome é nome. Então, por isso eu coloquei núcleo substantivo. Está ali no quadro. Por quê? Porque o núcleo substantivo ele atrai 4 classes gramaticais. Quatro classes. Primeira classe gramatical que ele atrai é exatamente o artigo. É o artigo. O artigo, que pode ser definido ou indefinido, é o artigo. Que pode ser definido ou indefinido. O, a, os, as são artigos definidos. Umas são artigos indefinidos. É um grupo pequeno, né? Mas por quê? Eu costumo dizer que o artigo que só se liga a substantivo, ele é um parasita. Por que ele é um parasita? Porque ele vive em função do substantivo. Se eu não tiver na oração um substantivo, eu não posso ter um artigo, certo? Então, os artigos são parasitas porque eles não têm vida própria. Eles só existem se existe o substantivo. E mais, inclusive existem substantivos que nem querem saber dele, que não gostam dele, certo? Então, em todo caso, se o artigo vai se ligar a alguém, vai se ligar a um substantivo. Segunda classe gramatical, que só se liga a substantivo, é o pronome. O pronome, que podem ser demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos, demonstrativos, os pronomes, há um grupo principalmente de pronomes, que ele só se liga a substantivo. Aliás, qualquer substantivo, ou ele se liga a um substantivo, ou ele substitui um substantivo. Veja só. Então eu posso dizer que o pronome ele tem vida própria. Por que ele tem vida própria? Ele pode ficar no lugar de um substantivo. Mas nos interessa nesse momento aquele pronome que só se liga a adjetivo. Ou melhor, que só se liga a substantivo. Veja, mais uma classe gramatical que só se liga a substantivo. É o numeral. O numeral pode ser cardinal, ordinal. Veja só, o numeral, ele também só se liga a substantivo. Ele também é outra classe gramatical que às vezes pode ter vida própria. Ele pode também substituir um substantivo. Mas nos interessa aqui o numeral se ligando a um substantivo, certo? Outra classe gramatical que só se liga a substantivo é quem? O adjetivo. O adjetivo também só se liga a substantivo e ele é um parasita também. Por que ele é um parasita? Porque se não existir substantivo, não existe adjetivo. É igual ao artigo. Então, você veja, qual é a função do artigo? É definir ou indefinir um substantivo. Qual é a função do adjetivo? É qualificar, caracterizar, indicar o estado de quem? Do substantivo. Então não tem outra função para eles, entende? Por isso que eles são parasitas. Se não tem substantivo, não existe o adjetivo. Beleza, meu caro? Então, fora essas 4 classes gramaticais, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, existe uma expressão chamada locução adjetiva. E a locução adjetiva, locução adjetiva só se liga a substantivo também. Olha só, não é uma coisa do outro mundo. Tá, tudo bem. Ai, teacher, eu tenho uma dificuldade com classe gramatical. Pô, vai ter que ficar bom em classe gramatical. Vai ter que ficar bom. O CESP gosta de trabalhar isso dentro do texto, sabe? Propondo troca de um substantivo por outro, de um adjetivo por outro. Então é bom entender muito bem isso daí. E a própria Cisgran Rio, a própria Fundação Carlos Chagas, muitas questões que eles colocam, eu posso resolver
só conhecendo essa situação aqui. Vocês vão ver no decorrer do curso aqui. No princípio a coisa pode ficar meio complicada, mas depois você vai ver que é tudo muito mais simples. Só que você precisa fazer a sua parte, você precisa estudar. Muito bem. O que é uma locução adjetiva, teacher? Bom, se é uma locução adjetiva, eu tenho mais de uma palavra para determinar o quê? Um adjetivo. Então, é mais de uma classe gramatical. A gente junta mais de uma classe gramatical para fazer papel de adjetivo. E o que o adjetivo faz mesmo? Qualifica, caracteriza, indica estado. Beleza? Eu vou mostrar depois exemplos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Olhem aqui. Eu vou colocar aqui, prestem atenção, o substantivo meninas, ou no substantivo moças. Moças. Aliás, moça. E vou pôr o artigo aqui, ó. Moça, me espere amanhã. Ó, a moça. Repare, moça é o substantivo e eu tenho aqui o seu artigo, ó, ligado ao seu substantivo. Interessante que se eu mudar para aqui para moças, eu vou ter que mudar aqui para as moças. E essa é a parte mais interessante do estudo dessa matéria, dessa parte. Por isso que é importante saber o quê? Quem é o substantivo e quais as classes que se ligam a ele. Por quê? Toda palavra que se liga a um substantivo tem de concordar com ele em número e gênero. Vou mais longe. Muita gente não gosta disso, mas cai na prova e eu consigo resolver a prova dessa forma. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Só. Isso quer dizer, então, que o substantivo, além de ser o cara, porque ele atrai a maior número de classes gramaticais, 4, e ainda uma expressão chamada locução adjetiva, ele ainda é responsável, sabe por quê? Ele é responsável pela concordância nominal. Porque quem determina o comportamento das palavras em uma frase é quem? O substantivo. Certo, pessoal? Por isso que eu preciso conhecer esse cara, porque só variam as palavras que se ligam a substantivo. Olha aqui, ó. Eu posso escrever essa moça. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, ó, o pronome demonstrativo ligado ao seu substantivo. Mas eu posso fazer variar. Se eu escrever moças aqui, eu vou ter de escrever essas moças. Vejam, se o substantivo varia, o adjetivo varia. Concorda com ele e tem de concordar. Beleza, meu caro? Então vamos aqui para mais um exemplo do que nós temos lá. Eu posso escrever duas moças. Olha aí, ó, o numeral ligado ao seu substantivo. Ou moças, não mocas, né? Veja, se eu escrevesse moça, seria uma moça. Mas eu escrevi moças, então são duas moças. As palavras que se ligam a substantivo têm de concordar com ele em número e gênero. Ele é o responsável pela concordância nominal. Poderia falar também belas ou lindas, ou melhor, linda, né? Moça. Ó, moça. Se eu mudar para moças, eu tenho que mudar para lindas moças. Olha aí, tá vendo? O adjetivo ligado ao seu substantivo. Percebeu? Isso é importante. Na prova do CESP, na prova da ISAF, na prova da Fundação Carlos Chagas, na prova de CES Gran Rio, a questão de concordância nominal, ela cai em todas as provas. Lógico que na prova do CESP ocorre mais essa parte, na prova da ISAF, até na Fundação Carlos Chagas, tá? Mas é um assunto muito cobrado e que faz parte de todo um conteúdo de prova. E não só por isso, hoje, por exemplo, tem se pedido redação para tudo. Para quem vai fazer concurso para economiário, né, para entrar na Caixa Econômica, para quem vai fazer concurso para banco mesmo, de modo geral, para quem vai fazer concurso para tribunais, hoje estão pedindo redação para todos os níveis. Não antes era só para nível superior, hoje para todos os níveis. Então preste atenção. A aula que você está tendo aqui
não é só para você resolver a questão objetiva da prova, mas a questão subjetiva, a sua redação. Lógico que você vai ter aula de redação com a professora, né? Mas é o seguinte, se você não souber português, não adianta aprender redação. Então vem comigo, presta atenção, fique ligado. Olha aqui, agora eu vou montar uma frase com todos eles aqui. Olha só. As duas lindas moças. Olha aí, ó. Uma frase. Aqui está moças, que é o quê? O substantivo, certo? Então, olha, aqui está o seu artigo, ligado ao seu substantivo. Aqui está o numeral, ligado ao seu substantivo. E aqui está o adjetivo, ligado ao seu substantivo. Tá vendo? As duas lindas moças. Ah, Tite, o senhor falou que ia fazer um com todas, o senhor não colocou pronome. Ah, bom, desculpe. É o seguinte, ocorre que quando eu uso o artigo, eu não posso usar o pronome. Ou eu uso o artigo, ou eu uso o pronome. Não dá para usar só um deles, entende? Não dá para usar os dois juntos. Um não aceita o outro. Aqui até abrindo um parênteses, isso é interessante, porque eu sou um estudioso de língua portuguesa para concurso público, e eu fico lendo, estudando, olhando, preparando as minhas aulas, como é que eu vou explicar essa matéria. Daí o que eu faço? Eu reparei esses dias, é por isso que não ocorre crase antes de pronome, reparou? Porque levando em consideração que crase é o quê? Uma preposição mais um artigo, se eu não posso colocar o artigo porque tem um pronome, o pronome não aceita a presença do artigo e o artigo não aceita a presença do pronome, né? Então veja só, não pode ocorrer crase, que daí só vai ter a preposição, entendeu? Quando tem um pronome. Então, ou eu uso um ou eu uso o outro. Mas vamos montar aqui. Posso colocar assim, olha só. Essas duas lindas moças, viu? Eu tirei o artigo, pude colocar o pronome. Olha aqui o pronome ligado ao seu substantivo, o numeral ligado ao seu substantivo, o adjetivo ligado ao seu substantivo. Tá vendo? Então eu tenho que ter em mente isso. O substantivo é o cara, porque ele atrai 4 classes gramaticais. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo. Certo? E mais uma classe, não uma classe gramatical, uma expressão chamada locução adjetiva, já vou falar dela. Só estou lembrando a você isso. E outra coisa, então, o substantivo é o cara porque ele atrai 4 classes gramaticais. E mais uma expressão chamada locução adjetiva. E ele é o responsável pelo comportamento das palavras de uma frase. Quer dizer, se o substantivo variar, o artigo, o pronome, numeral, o adjetivo tem que variar, concordando com ele em número e gênero. Então, o substantivo é responsável pela concordância nominal e isso eu tenho que saber muito bem. Muito bem, olha aqui então, veja só. Eu posso escrever água marinha. Água marinha, certo? Posso escrever água marinha. Em vez de escrever água marinha, eu poderia escrever o quê? Não, mas espera aí. Água é o quê? O substantivo, é o nome daquilo que se bebe. Né? Ah, não? É cerveja? Não. Não. Eu bebo cerveja, vocês bebem água. Mas eu bebo água também, senão eu não consigo dar aula. Então, água é o substantivo. Marinha é o quê? O adjetivo, ó. O adjetivo ligado ao seu substantivo. Só que em vez de falar água marinha, eu posso falar água do mar. Então vejam que marinha é um adjetivo. Do mar tem o mesmo valor de marinha. Eu tenho o que aqui? Então, uma locução adjetiva. Isso é a locução adjetiva. E para montar uma locução adjetiva, pessoal, eu preciso de, no mínimo, um substantivo e uma preposição. Vejam que o do aqui é a preposição de mais o quê? O artigo. É a preposição de mais o artigo, certo? Então eu tenho aqui uma locução adjetiva, porque ele tem valor de adjetivo. Um outro exemplo para você. Olha só. Animais, animal. Animais terrestres. Ó. Animais terrestres, vejam.
Terrestres é o quê? Um adjetivo. Animais é o seu substantivo, ó. Por isso que ele está concordando com animais de número e gênero, ó. Plural, né? Masculino, plural, masculino, plural. Agora, em vez de falar animais terrestres, eu posso falar animais da terra. Olha aí, ó. Tá vendo? Da terra equivale a terrestres. Então eu tenho uma locução adjetiva. E veja, mais uma vez, só vai comprovar para você, ó. Terra é um substantivo. E o de aqui do da é uma preposição. Então, para formar uma locução adjetiva, eu preciso, no mínimo, de um substantivo e de uma preposição. Para formar uma locução adjetiva. Então, isso é a locução adjetiva. Eu poderia falar azul do céu, que equivale a azul celeste. Eu poderia falar amor de mãe, que é amor materno. Amor de pai, que é amor paterno. Tá vendo? Só tem uma coisa. Nem sempre eu vou ter o adjetivo correspondente. Do mar eu sei que é marinha. Da terra eu sei que é terrestre. Do céu eu sei que é celeste. Não é verdade? Só que logo aquela que aparece de que eu preciso muitas vezes para entender, para resolver uma questão na frase, não conheço. Então é o seguinte, se você tiver dificuldade para identificar uma locução adjetiva, eu quero saber se é uma locução adjetiva, Titi, como é que eu faço? Eu não acho o adjetivo correspondente. É o seguinte, faça o seguinte, pega o substantivo, ó, em questão, mar, do termo em questão, da locução. Eu posso falar que o mar tem água? Posso ou não posso? Posso, indica posse. Eu posso falar que a terra tem animais? Posso ou não posso? Posso, indica posse. Então vejam, que eu tenho aí, o quê? Exatamente a locução adjetiva. Se eu não conseguir identificar o adjetivo correspondente, e isso é possível, é difícil você achar normalmente o adjetivo correspondente de uma locução adjetiva. Então você já sabe que você vai ter aí uma indicação de posse, ou de ação também, pode ser de ação, certo? Muito bem, mas nós vamos ver isso no decorrer do curso, nós vamos precisar dele, porque a Fundação Carlos Chagas, o CESP, a ISAF, Sesgran Rio, todos cobram o pronome relativo cujo. E para eu saber usar o pronome relativo cujo, eu vou ter que conhecer a locução adjetiva. Então, até chegar lá, nós vamos aprender bem isso. Olha essa frase aqui, então. Aqueles dois aplicados atletas, parecem meio desanimados. Vejam. Aqueles dois aplicados atletas parecem meio desanimados, certo? Entendido? Eu tenho que bater aqui de vez em quando. Você está em casa, na boa, sentadinho, sem nada para fazer, assistindo a aula do França, ainda dorme na frente do computador. Só por Deus mesmo. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Desse jeito vai virar uma penada, né? Presta atenção aqui, ó. Vejam, onde está aqui o substantivo? Aqui, ó, atletas. Atletas é o substantivo. Vejam que eu tenho o que aqui? Adjetivo, ó. O adjetivo aplicados, ligado a atletas, masculino plural, masculino plural. Olhem aqui, ó, desanimados, tá vendo aqui, ó? Tem que ser desanimados, porque são o quê? Atletas. Veja, o adjetivo desanimados, ligado aqui, ó, ao seu substantivo. Tá vendo? Até quem está depois do verbo lá, ó, desanimados, concordando aqui com o seu, né, adjetivo, substantivo. Deixa eu apagar aqui, pessoal, que daí isso aqui facilita um pouquinho aqui a leitura, né? Então vejam só, ó, desanimados, certo? Olhem, deixa eu pôr o ponto agora. Masculino plural, por quê? O substantivo que ele está ligado está no masculino plural. Olha aqui, ó, o seu numeral aqui, ó, o 2, ligado, olha aqui, ó, ao seu substantivo, concordando com ele, masculino plural. Olha aqueles aqui, pronome demonstrativo aqui, ó, ligado, ó, ao seu substantivo, ó, masculino plural.
Então vejam que toda a frase está no plural. Por quê? Porque eu tenho um substantivo. E todas as palavras estão se ligando a esse substantivo. Concordando com ele em número e gênero. Porque toda palavra que se liga ao substantivo deve concordar com ele em número e gênero. Ele é o responsável pela concordância nominal. É ele quem determina o comportamento das palavras. Ah, mas teacher, eu estou olhando aqui, ó, e tem uma palavra lá, ó, que não está no plural. É verdade, você tem razão. A palavra meio não está no plural. Por que dirá, meu Deus, que a palavra meio não está no plural? Aí eu aprendi isso com o teacher, dizendo o seguinte, que meio é igual a um pouco. Por isso que não varia, teacher. Tá, daí vem a Fundação Carlos Chagas, o CESP, a ISAF, não coloca a palavra meio aqui, coloca uma outra palavra. Uma palavra que você não conhece. E daí o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você vai poder aqui saber como é que vai se comportar a palavra se você não conhece a palavra? Se o professor só ensinou meio, bastante, mesmo, próprio? Aquela que todo mundo sabe? Qualquer um acerta? Por isso que a Fundação não coloca isso, nem o CESP, nem a ISAF. Aí o que você vai fazer, meu amigo? Sabe por que essa palavra não varia? Sabe por quê? Olha aqui bem para ela, meio. Porque ela está ligada à palavra desanimados. E desanimados é um o quê? Adjetivo. E palavra que se liga a adjetivo não pode variar. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Então é simples. Qualquer palavra que você coloca aqui que vai se ligar a um adjetivo, não pode variar. Por quê? Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Meu caro concurseiro, você que está começando aqui conosco, no Sempre, né? O Sempre veio com uma proposta muito interessante, muito legal, capaz de levar para sua casa uma aula presencial. Você pode participar, você pergunta aí, né? Você manda a sua pergunta, vai para o nosso site, a gente pode tirar as dúvidas, pode mandar. Então, vejam, essa é uma situação que pode fazer o quê? Que pode fazer com que você, às vezes, não entenda o que está acontecendo. Se cai a palavra meio, você sabe o que é a palavra meio, mas suponhamos que não caia a palavra meio, que não caia a palavra bastante. O que você vai fazer? Por isso que é importante entender isso que eu coloquei aqui. Primeiro, olha só, o substantivo é o cara, por quê? Ele atrai 4 classes gramaticais, o artigo, o pronome, numeral e o adjetivo. E uma expressão chamada locução adjetiva, certo? E por que ele é o cara também? Porque ele é o responsável pela concordância nominal. Só variam as palavras que se ligam a substantivo. Meu caro concurseiro, essa é a nossa primeira aula e eu quero deixar você aqui tranquilo, bem preparado com relação a isso. E você pode assistir de volta essa aula. Se tem alguma dúvida, né? Reveja, veja bem o que o professor disse. Agora, se você tem dificuldade em entender uma classe gramatical, sabe? Ah, teacher, eu tenho uma dificuldade com substantivo, com adjetivo, né, tal. Faça o seguinte, dê uma lidinha lá no seu material de apoio. Tá? Lá tenha toda a explicação dessa parte da morfologia ali. Veja o comportamento, tem até a parte da sintaxe dessas classes gramaticais. Meu caro concurseiro, espero você ter entendido a nossa primeira aula e já logo haveremos de nos encontrar de novo na segunda aula, preparando você para fazer um concurso muito bem feito, uma prova muito bem feita, certo? Um abraço para você e bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.